tá? Isso. E sempre vai dar essa mensagem. Eu sou grande, mas não alcanço tão longe assim. Que a mensagem de Warner sempre dá. Se tiver o Windows... Como é que é o nome do programa que estava aparecendo ali? Faz tanto tempo que eu não vejo essa mensagem. É que tem instalado algo no Windows que é incompatível. Isso aí dava conflito com o sistema um tempo atrás. A gente ainda deixa essa mensagem como aviso para que, eventualmente, se quiser tirar esse programinha do Windows daí, ele vai parar de dar conflito. A gente já teve... Hoje em dia não está acontecendo mais. Entendi. Mas ainda a gente já deixa o aviso por precaução. Então, na hora do acesso, ele vai mostrar as 3 empresas aqui para vocês poderem selecionar, tá? Selecionou a que você quer, botãozinho verde. Essa parte você não tinha visto, espera ela voltar pra gente. O sistema ele trabalha por módulos, então ele é dividido aqui em módulo de clientes e vendedores e mala direta que é relacionada a clientes. Vocês não vão usar esse módulo por enquanto. Isso aqui está aberto para vocês usarem o cadastro de clientes. Em logística é o cadastro de materiais, entrada de mercadorias e tudo relacionado a isso, inclusive fornecedores, tá? Isso aqui vai estar aberto depois para vocês, quando eu voltar aqui para conversar com a Maria, eu já vou habilitar. No caso de vocês vai ficar acessível os fornecedores. É um cadastro semelhante ao de clientes, com algumas diferenças. Então hoje eu mostro clientes, já dá para ter uma noção, tá? Depois a gente vê o fornecedores quando eu acessar ele também, quando eu liberar ele. Vocês não vão trabalhar ainda com o controle de estoque, tá bloqueado. Assistência técnica também está bloqueado. Módulo comercial é onde começa a emissão de uma nota fiscal, tá? A emissão do pedido de venda. Depois de emitido o pedido de venda, depois de faturado, ele gera um número de nota e cai no faturamento, que é onde controla-se as notas fiscais, tá? É dentro do faturamento que se fatura a nota em emissão de notas fiscais, transmite nota fiscal, que não está habilitado aqui agora, eu vou depois acessar também na empresa 2. Mas como a gente não vai emitir ainda hoje, então não tem problema. O certificado já está no raiz, eu já pus em uma pasta. Os certificados são 3. Tem que depois a gente instalar o UNIF também, né, e configurar daí, porque o sistema ele usa o UNIF para fazer essa comunicação. O UNIF é gratuito. A gente baixa ele, configura e vincula o certificado. Aí eu faço, ele faz a comunicação entre o sistema TID e a Cefaz. Tá. Então, mas ele por ser gratuito, é tranquilo para a gente instalar. Ele vai servir como um controle. Vocês vão gerar toda a informação ali, conferem os impostos, conferem os valores. Tá tudo certo? Confirmou o pedido? Vai lá, fatura ele na emissão de notas fiscais e automaticamente ele cai na nota fiscal eletrônica. Então vou ter que fazer ele lá primeiro no pedido? Sim, sempre lá. É um processo padrão do sistema gerar primeiro o pedido, tá? Tá. O lado bom disso é que quando vocês começarem a trabalhar efetivamente com a ideia de pedido de venda, vocês já vão estar dominando isso, que vai ser o processo normal. É só a partir daí não vai mudar. Ele vai ter um botão de impressão do pedido apenas ali para vocês poderem mandar para o cliente, ele confirmar a informação e depois vocês faturam lá na emissão de nota. Tem um recurso aqui de tabela de preço, não sei se vocês vão ter interesse em usar isso por enquanto, mas a gente pode verificar mais para frente também, tá? Temos clientes que trabalham com tabela de preço por cliente, tem clientes, cada cliente deles tem uma tabela de preço própria de vocês. Tem vários tipos, por classificação de clientes também, você pode dividir de acordo com a forma de trabalhar de vocês, tá? Carteira de pedidos são apenas relatórios envolvendo os pedidos, tá? A gente vai chegar nisso depois. Então, comercial e emissão de pedido, faturamento é o controle das notas fiscais e a transmissão de nota para a Cefaz. Vocês vão ter o controle financeiro também, vai estar aberto o contas a receber, que é relacionado aos valores de duplicata das notas de venda. Então, vocês vão controlar por aqui esses recebimentos. Conexão com bancos, para gerar arquivo de remessa para banco, das informações do contas a receber, né, de duplicatas. Isso, a gente usa o Bradesco aqui. No caso de vocês, todos os fornecedores vão entrar aqui no contas a pagar despesas. O sistema ele tem 2 módulos que envolvem custos e despesas. No caso de vocês, pelo que o Paulo falou, vai ser tudo despesas. Então eles vão alimentar esse módulo, a gente vai passar por ele também depois, tá? E pelo que eu vi, por enquanto, financeiro vai ser isso para vocês. O despesas para as notas de entrada e o contas a receber para as vendas que vocês vão fazer. O restante a gente não vou comentar, a gente entra em detalhes conforme vocês forem, se vocês forem começar a usar, tá? E o módulo gerencial para consultas gerenciais. É aquele vocês conseguem gerar consultas e relatórios relacionados às vendas de vocês. Resumir isso por cliente, por material. Vocês têm vários tipos de consulta aqui, tá? Isso aqui é só para consulta, ele não afeta em nada nenhuma informação interna. Entendi. Voltando então por partes aqui, cadastro de clientes, acessou o botão, ele sempre vai ter
botão geral do módulo e os botões que compõem esse módulo, tá? E aqui Clientes. retorna quando Isso, você... geralmente o retorno, fechar a janela é sempre Tá. por padrão é ele. Beleza. Para acessar o cadastro de clientes, ou em cadastros clientes, que é o primeiro, ou o atalho do primeiro botão. A gente sempre coloca alguns atalhos aqui de módulos mais utilizados, tá? Então o cadastro de clientes vai estar aqui no primeiro botão. Essa janelinha já mostra para vocês os Olha clientes como é cadastrados. Muito. Tá acessando via Wi-Fi. Pra você ter ideia. Pela legenda aqui vocês conseguem consultar a situação do cliente, tá? Potencial que bom. é um cliente novo. Vocês acabaram de cadastrar, ele cai como roxinho ali, tá? Quer dizer, não tem nenhum faturamento para ele ainda, não tem nenhum pedido para ele, nenhuma nota. Em vermelho os clientes inativos, Isso eu gostei também. em azul os clientes ativos. Isso É aqui bem colorido o sistema, tem É. sempre essas legendas. É. Se vem isso. com valor em aberto, por exemplo, não pagou, vai estar aí também. Você tem como fazer uma consulta do histórico financeiro dele. Ó. Vamos clicar em um deles, por exemplo. Tem uma janelinha para histórico financeiro direto Nossa, aqui. como é rápido. Entendi. Nessa consulta, ele vai também seguindo a mesma ideia de legenda por cores, ele vai mostrar todas as notas faturadas, pedidos que você tem para esse cliente. E se foi pago ou não? Se está em aberto, ele vai estar em verde. Se já está baixado, vocês já fizeram o recebimento, está em azul. E se está vencido e não foi pago ainda, está em vermelho. Então, pela legenda, vocês conseguem ter essa noção, tá? Entendi. Só que vai ser legal a gente começar a ver, conforme vocês forem emitindo alguma coisa, a gente já vai começando a ver o processo. Vocês vão notando isso conforme forem utilizando. Vocês conseguem consultar o histórico dele, entrando no cadastro dele, também vocês têm o histórico financeiro aqui, tá? Histórico de notas fiscais e histórico financeiro. Mas como o histórico financeiro é algo muito necessário, a gente já deixa um botão externo aqui. Então, clicou no cliente que você quer, clicou no histórico, ele já abre para você aqui. Ele vai consultar o financeiro e vai mostrar a informação, tá? Teria como ter um desse lá, tem o Klaus que usa lá, ter um botão para ele só consultas do histórico do cliente? Não, vai ser no Ele vai cadastro usar, do mas cliente ele mesmo, não, normal. porque ele só iria usar quando tivesse instalado dele, mas ele já poderia usar isso aí também, interessante, Pode. né? É, você Pode, vai porque liberar é só- daí, a gente vai conversando quando você for liberar para ele, se ele não for usar os módulos em si, Ele não tem isso de deixa alterar siglas de alguma coisa. acesso. É, a gente deixa vê por sigla de sigla. acesso. É. O cadastro de clientes, na E verdade, ele consegue ver também. É, se o qual cliente foi o último pagou, preço se que ele não pagou, se tá em aham. protesto. isso tudo dá para ele consultar, assim, Ah, liberando eu o achei acesso bom. para ele, ele vai ter os acessos para consulta. Para alterar um cliente, 2 cliques em cima dele abre a tela, ou o botão alterar aqui embaixo, tá? Aqui no caso de vocês atualmente, estou deixando todos os campos liberados para acesso para vocês mexerem, tá? Isso aqui vai ficar por enquanto, eu coloquei 2 de janeiro como limite, tá? Porque vocês provavelmente vão precisar disso aqui para fazer alguns acertos, como por exemplo o que o Paulo comentou lá, que a gente importou aquele cadastro de vocês, que estava trazendo avenida e rua num campinho separado. Sim. Então alguns vocês conseguem ir acertando por aqui, apagar o que está a mais, né, para não ficar duplicidade na É que aqui informação. não tem isso daí, né? Que nem Aqui não, aqui o endereço é por descrição manual Normal. mesmo, não tem o Dropbox que a gente fala aí para você selecionar, né, o drop Entendi. list no caso. Aí no cadastro do cliente, onde que fica o e-mail dele que vai a nota? Aqui em telefones contatos, tá? É porque o que mais muda, se for que tem uma data limite, mas sempre às vezes eles mudam lá, Muda o mandar e-mail. e-mail, muda o e-mail. Ah, mas isso aqui, depois que o cadastro estiver travado, você entra aqui nesse módulo, esse aqui ele não fica travado, Ah, tá? tá, Esse você entendi. consegue Isso é acessar e Ah, voltar. legal, outra você pergunta. consegue mudar só um campo, isso eu achei bem interessante. Uma outra isso. pergunta também, por exemplo, se a gente tem que mandar para 2 e-mails, tem como cadastrar 2 e-mails? 2 meses de NFE? É. Tem como incluir, na hora de fazer o envio, tem como incluir um segundo. Ah, Aqui ele tá. pega o padrão, um como padrão, mas dá para incluir um segundo. Ah. Se eu não me engano, dá para ver se dá para incluir mais de um Já automaticamente. achei que tem pedido que já Como- pediu 4. 4 É? diferentes? 4 e-mails, e-mails. Se colocar ponto e vírgula, ele não pega? Não. Nesse Campo caso, não. pequeno. Mas eu Não? vou verificar o que dá pra gente fazer com relação a isso, tá? Daí a gente libera. Porque às vezes acontece, né? Tem mais e-mail. Esse cadastrinho aqui, vocês podem colocar quantos vocês quiserem em termos de contato, tá? É uma consulta. Ele vai seguir. Duas informações importantes dele são o cadastro de e-mail NFE, é um tipo de e-mail específico para o que vai na nota fiscal eletrônica, tá? O que eu vou ver é se colocando mais de um e-mail NFE, se ele vai levar mais de um na hora de fazer o envio, tá? Porque eu sei que por sim. padrão tem que ter um pelo menos. Mais de um eu vou verificar se ele vai limitar ou se ele vai aceitar que coloque em 2, tá? Entendi.
Isso é definido por aqui, ó, no campo tipo, aqui embaixo. Então, quando vocês entram num novo cadastro ou numa alteração, vocês vêm aqui no tipo e definem. Esse aqui é um e-mail NFE. Clicou aqui, ele já some o campinho do telefone e vocês digitam o e-mail aqui, tá? Até Skype. Dá para colocar os vários tipos de informação que vocês precisam aqui. Que são importantes, os mais importantes aqui são o e-mail NFE e o telefone NFE. O telefone NFE é o que sai na DANF, porque você exige que tenha um telefone pelo menos, senão ela dá rejeição na hora da transmissão. Ah, é? Não sabia disso, não. Se vocês tiverem mais de um número cadastrado aqui e não definirem nenhum esse parâmetro aqui, telefone NFE, o sistema automaticamente pega sempre o primeiro. Ele automaticamente define o 1 como o e-mail NFE, mas vocês Como podem padrão. definir o 2 ou o 3 como e-mail NFE se vocês quiserem, tá? Entendi. Ou e-mail NFE não, perdão, telefone NFE. Então, ele faz isso para caso alguém esqueça, falar, eu esqueci de colocar qual era o telefone da NFE. Para não travar nota, o sistema pega o primeiro, o que tiver lá em cima. Entendi. O restante são informações, tá? Então vocês podem digitar, podem cadastrar aqui o que é e-mail de mala direta, Skype, etc, para vocês terem o contato cadastrado para consulta. Tem um campo observação pra gente escrever? Observação alguma do coisa no e-mail? cliente. Geralmente um só paga de segunda, só paga de... A minha que comentário eu falei aqui, com- vocês ele conseguem puxou colocar... já, então. Ah, Ele tá. já puxou. Era isso que ele tinha feito na hora que a gente foi tinha embora, de feito, a puxar hora que essas... ele foi embora. Isso. Ele já puxou. Isso aqui também ele não trava, vocês conseguem digitar a hora que vocês quiserem, tá? Certo. Então aqui ele tem uma limitação, mas ele é um campo, ele é bem extenso, dá Então, para mas pôr esse bastante campo informação. É o que vai sair na nota. Não, isso Não, aqui é uma isso aí- informação Ah, só tá, do cliente. observação. Na nota também tem a observação. Entendi. Esse aqui é um comentário exclusivo do cliente. Alguém está fazendo um pedido, eu quero consultar o que tem de informação desse cliente que eu tenho que saber. Aqui no comentário vocês colocam as informações relacionadas, tá? O cadastro da aba principal, O que esse marca aqui? isso aqui é um controle interno. Vocês querem seguir esse cliente, depois vocês conseguem emitir relatórios só para clientes marcados. Algum cliente, sei lá, que Tá, como se costuma fosse ser inadimplente. favorito, no caso. Ou favorito ou alguma coisa. inadimplente. Tem gente que usa para Certo. isso também, Mas aí é mais pra aquele que corre risco, né? para poder Ah, controlar isso. Entendi. Vocês vão ter na utilização de tabela de preço como selecionar a tabela de preço específica do cliente na abinha controle aqui, tá? Então, se vocês trabalharem com isso, vão ter as tabelas que ficam vinculadas ao próprio cliente. Já vai puxar o valor da tabela de preço na hora de montar o pedido. Tá, análise cadastral. Essa análise cadastral aqui é relacionada a consultar como tal. É que aqui não vai ter nada no histórico dele por tá em branco ainda o sistema, mas ele Entendi, faz essa sim. análise. Tem como se cadastrar limite de crédito para cliente também, tá? Então Isso é legal. ele bloqueia isso quando chega num determinado limite e informa que você está ultrapassando o limite. Ele passa por uma liberação que o sistema tem também, caso seja para liberar. Ó, ele daria aqui os dados, daí dados de última compra, valores de Nossa, maior isso aqui compra, valor ajuda acumulado. você. Ajuda. Conforme for tendo a movimentação, ele vai alimentar essas informações para vocês, E tá? também tem um relatório. E isso gera também E pra relatório. ele, principalmente, né? Mas ele já não vai ter acesso a isso, né? Vai. Vai. O acesso ao cadastro de clientes, como o cadastro de cliente depois fica travado, ele vai conseguir consultar, como todos vocês vão conseguir. Só a alteração que vai ser por histórico de ajustes, que é uma arinha separada, tá? É possível... É só uma coisa, depois criar um usuário para elas, que a gente não criou ainda. A gente faz isso, vamos passar esse processo aqui, Isso, daí a gente já cria os usuários. Cria usuários só pra... Por enquanto, daí você copia os acessos do seu usuário, Isso, do exato. 3, 4, vão ser Isso. 5 usuários, né? Um da Tido, 2 seu e os 3 delas por enquanto. Acho que o do Klaus também vai ter depois. Se quiser que gerar já o dele, o usuário 6, É. daí depois a gente vai vendo as siglas de acesso que você tem que ir retirando para limitar os acessos por departamento. Perfeito. Tá bom. Isso daí é O dele eu acho que é só consulta. Maria. Existe uma abinha aqui para anexos também, caso vocês queiram anexar alguma informação relacionada ao Isso é cliente, legal. tá? Algum contrato social, existe... Ah, dá pra colocar tudo aqui dentro? Dá para você Dá criar pra uma inserir versão, você arquivo. tem o arquivo salvo, digitalizado, vai ter uma pastinha onde você salva, Dá pra incluir. você inclui aqui. É o que? Zip ou é qualquer coisa? Se for imagem, ele vai... Não, isso aqui se for arquivo de imagem, por exemplo, o JPG ele vai aceitar, vai bitmap aceitar. também, PDF, Ah, vai, legal. aceita PDF também ele aceita. Nossa, super legal. Você aponta o É, caminho, isso dá é um bem legal. nome para o Isso eu arquivo gostei pra caramba. e ele fica aqui relacionado. Muito legal. Quando você quiser consultar, ele já vai estar salvo aqui na relação, é só clicar, marca ele e visualiza arquivo. Ele já vai gerar, vai puxar o programa necessário e vai gerar na tela toda a sua Vou dar visualização. e mostrar as ferramentas para vocês vão adorar.
Consultas de Salvar Serasa no também. Serasa, É isso que eu pensei. Então, aqui mesmo ele tem uma abinha de Serasa. Vocês conseguem fazer consultas do Serasa e incluindo Sério? as consultas aqui. Aí Sim. isso pra Mentira. você que tinha. Vocês colocam os dados manualmente e dá para salvar lá no anexo também uma Isso que consulta. eu falei pra você que a amiga falou. Que da hora. Tô besta. Locais de entrega para clientes também, dá para cadastrar nessa abinha local de entrega, tá? Na hora de montar o pedido você seleciona qual é o local de entrega, lá tem uma arinha para isso também. Aí Vocês esse vão local notar- de entrega aqui, ele Cadastro já no sai na nota computador. automaticamente? Sai na nota, ele não vai sair automático porque você tem que dizer para ele, às vezes você tem 2, 3 locais de entrega, na hora que monta o pedido você seleciona qual você quer. Mas é só selecionar na hora que está montando o pedido, se você não selecionar o local de entrega sai o Aí local você não precisa, padrão. no caso, você tá fazendo a nossa, você não precisa digitar novamente. Não no precisa. cartão. Ele aqui É só por você incluir, selecionar. pelo incluir você já cadastra o local de entrega e depois é só por seleção. Vocês vão notar que a maioria das telas que tem uma seleção prévia, como clientes, materiais, locais de entrega, sempre tem uma lupinha do lado aqui, como transportadora, por exemplo. Se tem uma transportadora cadastrada que é vinculada a esse cliente, ela sempre usa a mesma transportadora, vocês conseguem vir aqui na lupinha, selecionar a transportadora e fica vinculado ao cliente. Então isso sai Legal, já também. automaticamente também a Se na transportadora. Bazar, por exemplo, Às vezes eles muda, né? sempre, né? Às vezes não tá vindo mais. É? Aqui na minha época era. Nunca fiz nada com ele. O cadastro de clientes também é dividido, logicamente, por pessoas físicas e jurídicas, Olha tá? lá. Ele sempre relaciona isso exclusivamente pela seleção aqui, tá? Ele não deixa tudo junto. Então você mudou aqui, vocês verificam qual é. É, mas é pouquinho, né? Que tem física, é tudo Vocês vão jurídico, ter tem pouco aí, 3 né? só, né? Tá vendo? Essa seleção define também qual é a tela que ele vai puxar na hora de incluir um novo cadastro, tá? Então nesse caso aqui eu estou incluindo sim. Ou um cliente. CNPJ ou CPF, Isso. entendi. E para cadastrar um cliente pessoa jurídica, ele tem uma flagzinha aqui embaixo que é captura dados cadastrais da Receita Federal. Vocês colocam o CNPJ, marcam esse campo, ele vai se comunicar automaticamente com a Receita e vai trazer o cadastro preenchido já. Não acredito. Nossa, Vai Por trazer exemplo, basicamente o cadastro dele vai quando vir eu faço preenchido. nota Legal, isso eu não sabia. pra Nossa, Isso ele não falou. chamar. besta com esse sistema. Algumas nem coisinhas começou a você tem que faturar digitar ainda. na hora, tá? Não, Mas assim, por exemplo, quando eu faço nota pra... Quando tem Suprama lá, Ah, pra Manaus. pra Manaus, eu tenho que sair, entrar no site, Suframa e tal. Aqui já Tem- daria pra fazer? Pra ele sair automático? eu já vi caso de Suframa, eu não vou responder para você agora, porque é muito raro eu ver caso disso, eu não me lembro agora, mas eu acho que não vai ser automático. Não, assim, Precisaria por pegar exemplo, um eu caso poderia pra gente. colocar na mensagem que aquele cliente ele tem Suframa, Ah, certo? tem uma marcação aqui dentro Isso. que ele é, né? Vamos pegar um aqui. Ele tem um campo para preenchimento. Onde estava o preenchimento do Suframa? Como é muito raro eu ver, vou ser sincero, faz tempo que eu não... Eu tinha pego um caso... Ah, número Suframa aqui embaixo. Ah, é. Ele já vai Se ter ele essa tivesse informação. o código ali, ele já puxaria pra mim fazer já a tela do Suframa, né? Eu acho que não. Nesse Não. caso ainda não, a gente não conseguiu fazer esse detalhe. A gente tem só o número aqui. Aí você teria que entrar lá e fazer. Entendi. Ah, mas do jeito que é rápido isso aqui, não vai ser. Não, super rápido. Via rede, sem Não, máquina virtual, O jeito que fica a gente rápido pra faz caramba. Suframa é complicado, né? Tem que entrar no sisteminha, depois entrar no site. O básico do cadastro de clientes é isso. A gente com certeza, lógico, vai vendo isso conforme vocês forem utilizando, tá? Ah, é só Essas- fazendo pra saber. Essas guias Isso. aqui que eu não vi. Isso aqui também é normal do sistema, tá? Você ter... Isso aqui é a ordem que você quer que ele mostre para você os cadastros. ordem. Ah, tá. Agora Nesse- é que eu não enxergo, Isso. não tava enxergando. Nesse momento a gente está ordenando por razão social. Sim, sim. Você pode ordenar por nome fantasia. É. No caso de vocês, acho que E foi feita a como que importação. pesquisa, por exemplo? Eu começo a digitar, é isso. Isso. A maioria das pesquisas Tá você digitando? clicou aqui no meio, digitou o começo do E o nome, nome ele já ele vai já- cair Só no que vai. você quer. posso consultar por cima já. É, A consulta por CNPJ nessa tela não, tá? Ele tem ordem por código do sistema, fantasia e razão social, mas tem uma consulta aqui dentro do módulo, consulta. Mas Cliente lá por eu tava na nota, certo? Não, aqui Não, está no lá cadastro tá de no cliente. cadastro de cliente. Ah, tá. Aqui é só o cadastro de clientes. Você consegue, clicando aqui, visualizar o CNPJ do lado, Ah, mas no sim, caso, sim. para fazer a consulta pelo CNPJ, às vezes você tem o CNPJ em mãos que quer consultar por É isso, porque às né? vezes tem Mais empresas que tem fácil. vários CNPJ. Você tem várias filiais, por exemplo, né? Você pode vir aqui em consulta, Ah, consulta por CPF, CNPJ, digita o início dele, só as Ah, 8 só o primeiras, início. né? Ele vai mostrar para você quais são e os códigos e os nomes aqui. Você Certo. pegando o código aqui, você volta Aí digita o código. aqui e localiza ele pelo código, que é o código do sistema aqui, né?
E é só digitar também. Mesmo Caso erre, está digitando, errou alguma letra, setinha para baixo ou para cima, ele limpa a busca e você digita novamente. Eu comecei a digitar lá Jean, errei uma letra, errei o N, por exemplo, se eu conseguir digitar o nome inteiro, não precisava ter usado. Mas se eu errei a primeira letra, eu uso a setinha ali e começo de novo, ele já pega, tá? Legal. Isso aqui é padrão para a maioria das telas do sistema. Todas que Tá. tiverem essa janelinha de busca, de É informação, dessa forma que funciona pesquisa. dessa forma. Tá. Eu ia entrar nisso, a gente já tocou no assunto, né? As consultas aqui por CNPJ, por inscrição estadual, por conjunto de letras, ele permite que você selecione se você quer ver razão social, nome fantasia, alguns nomes de sócio se tiver cadastrado, ou F, você consegue filtrar, né? Tá? Então consigo ver todos os clientes de uma determinada cidade também, digito início aqui, ele mostra tudo para você. Essas informações são possíveis de gerar também em relatórios, tá? Eu não vou me atentar muito a todo tipo de relatório que a Sim, gente vê. sim, não. Isso aqui a Bota gente um com o ou tempo vai dois vendo. só pra ver. Normal como você dizer, funciona. eu consigo achar um relatório que eu consiga filtrar todos os clientes que compraram comigo no período de tal a tal, sabe? Isso aí a Entendi. gente, vocês vão... Eu normal acho que eu vocês instalei terem- aquela impressora. Se você quiser só fazer um teste, emitir Vamos qualquer um pegar uma- pequenininho aí, só pra gente ver. Eu acho que instalei. Consulta de se cadastro não de me clientes engano, vai acabar aí gerando bastante coisa, mas vamos pegar clientes por cidade, situação Cidade geral. põe em Piracicaba. Uma cidade que você sabe que Piracicaba não tem muita põe coisa. Jundiaí, Piracicaba que não tem tem pouca nada. coisa de Piracicaba tem Jundiaí. pouco. Piracicaba tem pouco? Uhum. Se quiserem testar a busca aí, se alguém quiser aproveitar que vocês estão mais Caraca, perto, não tem nada. digite Pira aí no teclado e já vai cair Olha lá. pra Acho mim lá. que não tem nem Pira. Aí ele já cai na primeira cidade, começa lá. com Pira, Piracicaba. Aí vai ser Então- todas as empresas que eu faturei por Piracicaba, é isso? ele vai... Você escolhe vários Vários níveis escolhe, aqui, né? aham. Vamos ver. são os vários Olha filtros. como é rápido. muito. Ele gera a visualização na tela das páginas, Tá. né? E depois Tenta é só... imprimir, vamos ver se vai uma pessoa lá. Vou ver isso aí. Esse padrãozinho aqui em cima, ó, de menu. menu, isso aqui é igual em todos os módulos do sistema, tá? Ele Tá. sempre vai seguir essa ideia de arquivo, editar, que vocês... Aqui unir arquivo Tá. basicamente vai ser configuração de impressora. Um ou outro caso vai ter alguma informação útil para vocês, tá? Configuração da impressora. Cadastros, no cadastro de clientes, por exemplo, é tudo relacionado a clientes. Então, o cadastro de cidades, que vai ser relacionado a isso. Nossa, de verdade. Atividade, região de entrega, muita coisa que vocês ainda nem precisam focar, tá? Basicamente o cadastro de clientes. Não vou entrar em detalhe com grupo de clientes por enquanto também, tá? Vamos trabalhar passo a passo com o que vocês precisam. Por Sim, enquanto aqui com clientes, certeza. cidades são o principal que vocês vão utilizar, tá? Consultas, que são telas de consulta que mostram o resultado na tela para você. Movimentos, onde geralmente tem... Aqui em clientes, o movimentos ele é praticamente... Etiqueta de clientes. Isso aqui geralmente é usado para gerar etiqueta para envelope, em Que formato... legal. Nossa. Ele até mostra aqui qual o formato de etiqueta que é utilizado, tá? Legal. Então dá para inicializar aqui, gerar uma lista de clientes para gerar etiquetas. Nossa, E aí muito vocês imprimem legal. isso e conseguem colocar em envelopes. Importa cliente. Ele faz a importação aqui, dá para você filtrar os tipos de clientes que você quer, se você dividir os clientes por grupo de clientes, por setor de atividade ou ramo, no caso, né? Dá para importar isso aí e depois gerar as etiquetas em cima do relatório que ele gerar. Ele gera ainda assim, mesmo não tendo na visualização a divisão das etiquetas, ele mostra para a visualização da impressão para você também, tá? Movimentos vai ser mais, a gente vai entender mais ele em outras telas. Por exemplo, o pedido de venda, você monta em movimentos. Movimentos é onde você executa algo que vai gerar informações para o sistema, tá? Perfeito. Relatórios, que são as consultas que vão gerar realmente impressão para vocês. Eu não mostrei aqui, mas vamos no geral de novo. Eu vou gerar mesmo que pegue tudo, ele vai demorar um pouco mais, só para mostrar um detalhe. Esse relatório. Aí a gente está no pedido de venda, né? Aqui a gente está no módulo de clientes ainda. Modo de clientes, tá vendo? Tá aqui. O menuzinho é aquele outro lá. Tá. Esse padrão da impressão que ele mostra na tela é a impressão como sairia, por exemplo, um arquivo PDF. E é como sai na folha de impressão. Mas vocês conseguem fazer exportações disso também aqui em cima, tá? Tá. Dá para exportar isso para Excel. O formato Excel, logicamente, fica um pouco diferenciado. Muitas vezes ele leva mais informações do que a tela permite, porque uma impressão em tela é limitada, ela tem informações básicas. No Excel já pode levar bem mais informação. Gerar uma versão em PDF para mandar para um cliente. Isso aqui a gente faz depois também, é possível fazer um cadastro nos usuários, lá dentro do usuário tem como cadastrar os dados de e-mail.
Então é possível você gerar um relatório e já mandar direto para o cliente por aqui. Você Tá, clicou por aqui, e-mail. coloca o endereço de e-mail do cliente, ele vai mandar esse relatório prontinho para o cara já em versão PDF. Certo. Na hora, POC, já dispara. SMTP, essas coisas, tem que próprio- cadastrar. É isso. Tá. A gente faz esse cadastro depois. Se tiver e-mail de usuário, cada um deles tiver um, a gente cadastra Sim. cada um deles, né? E dá para fazer esse envio direto. O geral, eu queria saber o relatório, uma reimpressão de uma Dunphy, por exemplo. Já clicou, já manda direto. O da Dunphy não tem esse padrão porque ele vai por e-mail NFE. É. Mas vários relatórios que dá para fazer dessa forma, tá? E ele Versão vai Word já com também. PDF pro e-mail NFE. Por padrão, esse Por aqui, padrão. quando é envio, o e-mail NFE lá no envio da nota fiscal, Fiscal, ele vai. gera uma versão em PDF. Ah, O ótimo. padrão da Dunphy PDF, tá? Perfeito, ótimo. O cadastro de fornecedores vai seguir uma ideia mais ou menos parecida com essa, tá? A gente Certo. vai ver quando eu habilitar ele, voltando aqui, acredito que ainda essa semana, se der tempo, talvez no mais tardar na sexta ou no comecinho da semana que vem, mas eu quero voltar essa semana ainda. Eu só mostro as diferenças dele daí, como funciona, tá? Logística, então, terá o cadastro de fornecedores. Cadastro de materiais, ele abre uma janela específica do cadastro de materiais. É bom. Segue a mesma estudar, ideia, entender. tá? A legenda aqui vai seguir a mesma ideia, ativo e inativo. Ele tem vários filtros aqui em cima, de acordo com a informação que vocês querem usar para buscar o material. Abre por padrão em ordem de descrição por classe, tá? Então, nesse momento aqui, ele abriu a classe pintura. Mostra todos os materiais que são da classe pintura para vocês, tá? Entendi. Se eu quiser modificar a classe, seleciono classe aqui embaixo. Tem que ver em quais classes estão cadastrados. Que o Paulo acho que importou isso aqui, né? Deixa eu importou. confirmar com ele. Ah, tá tudo no Tá setor tudo de aí, atividade do revenda. jeito que tava lá. Então, isso aqui é setor de atividade, é interno do sistema também para você poder subdividir as classes por setor. Você tem materiais que são de revenda, outros são produtos acabados, outros são matérias-primas para produção. No caso, como foi importação, ele puxou tudo num setor só, tá? Por enquanto vai estar tudo em revenda, todas as classes aqui, mas estão todas subdivididas. Eu mudei aqui, ele traz só os materiais daquela classe para você, tá? Ou você pode ver a lista completa de materiais por descrição, independente de classe, ordem geral de descrição. Aqui ele ignora a classe e traz tudo para você, por ordem de descrição, E por não ordem geral, limita a quantidade. não limita a quantidade. Lá o TOTS limitava em 1000. Mil materiais? Só 1000? É mesmo? A gente já está aqui, pelo número de zeros, a gente consegue chegar a 999.999 materiais diferentes. Olha a velocidade, tá? O Então, sistema. isso que eu tô besta. Super rápido. E o banco, como o Paulo comentou hoje, que você perguntou a tá questão do minúsculo. tamanho, o banco está pequeno. Tá minúsculo. Nossa, 22 GB tá com 100 MB agora, né? Porque não tem movimentação, claro. Mas mesmo quando tiver movimentação, a gente tem empresas com base grande aí que está com 2, 4 GB, assim, 2, tipo, 4 GB. ainda não é um espaço grande, Não, é de um jeito tamanho nenhum. legal ainda. É um espaço excelente. As primeiras buscas aqui, então, os Isso daí os é primeiros bom filtros, pegar. todos são por classe, tá? Ordem de descrição, ordem de código, que é o código do sistema, ordem de sequência ideal, que não vai ser usado aqui, que está zerado, né? E ordem de referência, que é o código que vocês tinham já Isso, cadastrado. que é o código auxiliar nosso. Esse aqui vocês vão usar mais do que o código do sistema, muito provavelmente, tá? Sim. E eu acho que no caso de vocês vai ser a descrição principal que vocês vão usar, né? A partir daqui já é ordem geral. Ele funciona da mesma forma, só que ignora as classes. Então, ordem geral de código, de descrição e de referência também, tá? Busca por chave externa. A chave externa é uma informação que fica vinculada ao cadastro do fornecedor. Não vai ter nada aqui por enquanto. Eu mostro isso com mais calma para vocês depois, tá? E busca por conjunto de letra. Funciona mais ou menos igual aquela que a gente viu lá. Não é o TOTS. Eu não estou Normal. conseguindo encontrar qual material, digita Porcento funciona? É SQL aí, né? aqui. Funciona. SQL. Se for porcento, alguma coisa. É pra... É tá, pra- não. Aqui se fala pelo padrão SQL, não. Aqui é campo de texto. A digitação campo seria... texto. Se o porcento for parte do nome da descrição do material, ele entra. Senão já não Senão ele funciona. não segue Não. o select. Isso. Entendi. Essa última aqui é só para consulta mesmo, tá? Ele já não tem a mesma função de alteração e inclusão. Esse é só uma busca mesmo, tá? Mas ele Certo. fica aqui dentro também por uma questão de facilitar o trabalho de vocês. O padrão aqui para inclusão, alteração e exclusão é o mesmo, os mesmos botões, o sistema vai ter isso por padrão também. É possível, você tem um material, você quer cadastrar esse material, é praticamente o mesmo, só muda uma descrição nele ou um outro detalhe. Você tem aqui do lado da legenda um botãozinho para copiar material. Cliquei aqui, ele vai gerar uma cópia exata desse item só com o código novo, lá no final da lista, tá? Aí você Certo. entra no material novo, altera as informações e dá o OK. Sério? Entra pra
Já cadastrar um pra gente ver isso daí. Isso, vamos dar um incluir aqui para vocês verem a tela. Isso, pra assustar. Né? O código do sistema é autoincremento, a situação Certo. do material se é ativo ou inativo, se é um material novo vai ficar como ativo. O tipo de material que está vindo por padrão como revenda, que são as classes que vocês têm lá, tá? Pode manter isso assim por enquanto. Esse controle de estoque é padrão do sistema estar marcado, mas vocês não vão trabalhar com estoque por enquanto, não precisa mexer aqui também. A descrição do material, ele tem uma linha liberada, a gente pode liberar uma segunda linha, tá? Essa linha aqui ela cabe até 50 caracteres e segue um padrão da Receita Federal. É pouco, não é? Acho que é. Na descrição tem aquelas descrição desse tamanho, não tem? Muitas vezes o pessoal abrevia quando dá para abreviar, mas se for necessário, se vocês notarem que está precisando de uma segunda linha, porque a segunda linha ela também sai na impressão da nota, na DANF ela vai usar uma segunda linha também. Então muita gente que não lá gosta disso. lá tem a descrição normal e a descrição detalhada, né? Tem duas, né? Né? Não Mas é? é a mesma. Eles copiam e colam. Copia e cola, eu sei. Mas e o tamanho? Acho 50 é pouco, não é? Pega. Porque Vamos aqui, ver o a hora que maior, o Paulo né? importou, eu não sei como é que ele ficou aqui. Cara, eu apanho dessa barrinha de rolagem, desse negócio ainda. Viu? Não, é só fazer assim, ó. Então, é tão fácil, por algum motivo. Se eu não sinto aquela rodinha no meu dedo, não fica a mesma coisa. Cara, não sei se teve alguma coisa que abreviou, se a gente não tá vendo Acho nenhum que caso, não, aí eu não fui fazer ele abreviou, deve- não, né? Tá tudo com completo certeza ele ali. pegou É. completo. Aqui eu tô Então acho numa que não classe. chega em 50, não. Desculpa, é que eu tava numa classe Não. só ali, né? Tem um monte aqui. Digita um que é grande. Qual que é? Você sabe? Válvula, mod 88. Deve estar lá embaixo, tá por ordem. Não, de vai mod. por ordem de coisa. Aí. Válvula, mod. Por descrição e digita. Né? Opa, eu tava Vai no lá, U, né? vai, Pra baixo, vai. pra baixo. Nossa, essa ficou feia, gente. Aí, Achar ó, que vê é bem. mais pra baixo. Válvula esfera também é grandão. Válvula esfera. não Eu sei tenho o que a válvula mod 88, 150, mais do que. É, o próprio nome como tá aí, ó, válvula é uma Aí coisa você que dá tem pra abreviar. valve E tem válvula. Tem os dois. Válvula deve estar mais pra baixo. Que eu não sei pra quem que Não, existe. começa a digitar aí, né? Mais fácil do que querem. você ficar Ah, fazendo é. isso aí. Aí é mais ainda. Olha lá. Agora tem que ter válvula mod no M. Se digitar Ah, válvula mas mod tem eu um já monte cheguei lá. grandão ali também, sabe? Aí, ó. Abre um. É tudo Abre grandão. esse maior, acho que dá sim. Vamos ver. É, se ele tá aqui, ele chegou até o chegou. limite. Tem um. Digita É o mais, limite pode aqui. digitar. Isso que eu ia digitar. Põe um Z aqui. Não. Esse aí chegou no limite Ah, dos caracteres. Ou né? cortou. Esse já. Não, Será que concordo. cortou? Não, Não? tá J certinho. Digita Mas no só tem mais RM um lá. espaço, Lê. né? Ou não? Digita no Às RM vezes lá. na hora de Lê, importar pra ele ver, pegou. mas eu Aqui acho tá que- até com espaço a mais. Nossa, mas essa descrição tá meio estranha. Fecha Tá. aí. É que ele pegou. Ele cortou tudo, né? Ah, Aí no cortou. 150. Cortou? Cortou. Ó, porque aqui normalmente é fofo, PDM, ferro nodular, 420 ou Ixi, alguma tem que coisa ver do isso Tá, aí. então deixa que eu vou falar com o Paulo sim. E tá com dois espaços. Porque na hora da importação a gente consegue fazer com que ele divida o que vai entrar. A gente tem o campo de descrição 2 é separado, ele nem todo mundo usa, né? Aí ele apareceria um É, ó, símbolo de fofo, mais PDM. aqui no meio e o Ó, restante. deixa eu ver, ó. É 420, veio até a 4 só, tá vendo? É. Paulo, descrição. É, aqui acho que também, não- ó. Aqui no zero, pode, né? faltou o zero. 304. E não tem barra, né? Aqui. É Tá, só então eu vou os ver pra espaços, gente fazer né? a- Não tem a barrinha. Ele não tem barra, né? Dá pra usar a barra. É pra Põe permitir fofo, que coloque. PDM, ferro nodular. É pra permitir, porque é campo de texto, ele não. Hum. A Cefaz às vezes recusa alguns caracteres diferentes, mas a gente É. já meio que foi acertando isso, já não tá mais acontecendo. Tipo esses caracteres de polegada. Isso aqui é polegada, né? Não tô enxergando. Esse barra ele aceita porque a gente Usa. cadastra assim, né? Tá, mas deixa eu já anotei aqui. Então, isso aqui é isso daí, importante. então, Deixa eu circular pra ver. Vai ter que. Que é. Bom, Como isso- você falou. Vai ter que mandar o. Tá, né? Que daí eu a peço pra base do ele material pegar, de novo, ele pegar né? e Rodar de novo, rodar de né? novo. Só É. pra trazer. Aí eu peço pra ele liberar a descrição 2 e Isso. puxar o que der de diferença ele vai jogar na descrição 2. Só aí vocês vão ter que fazer talvez um trabalhinho de conferência, porque o sistema não tem como ele entender, eu acho, na hora de fazer essa importação, parar num espaço específico. Ele vai às vezes cortar no meio alguma palavra, só precisa fazer um acertinho lá para ele
pegar o correto, tá? Para ele não cortar a palavra no meio. Não, acho que não vai. Ele vai pegar até os 50 e do 51 pro É, coisa então. e jogar na Mas 2. se Acho que tiver uma não pa- vai ter problema. Não vai ter tanto, porque ele Se tiver vai cortar uma palavra no meio. vai ficar, A barra, às vai vezes, cortar no meio dos palavra dois no L's meio, ali, ele para o bar e o RA do final vai cair na linha de baixo, entendeu? Porque É aí bom. é muito cadastro, hein? Vocês têm material Muito, bacana. muito. Pode ir fazendo isso com o tempo, aos poucos também, se vocês quiserem. Assim. Na hora que tira a nota, né? Acho que vai acertando Na essa que hora, vai né? acertando. Não, pode deixar sem a barra. Não, ele tá falando o seguinte, lá tem 50, e daí vai ter o resto aqui. Ele nunca vai saber que letra que vai terminar aqui e começar aqui. Quando ele entendeu? encontra o caractere 50, ele corta e Ele joga pra ele de baixo o corta e vai resto. jogar de 51 pra frente aqui. Na hora da entendeu? importação, eu acredito. Eu, pelo menos, quando eu fiz recentemente uma, eu usei Excel, na verdade. Eu importei para Excel e do Excel eu joguei para o banco de dados. Eu tive que dividir as linhas no Excel. Depois eu pedi para o cliente, dá uma conferida lá e você vai acertando. Porque eu não tinha como o Excel entender que ele tinha que selecionar a palavra inteira, né? Com certeza. Então, não tem como. Mas, de repente, Isso o Paulo daí até não tem sabe como, algum, né? algum jeitinho aí. Então, o cadastro de materiais, novamente, aqui. Né? Tá, Ele vai vamos lá. ter a descrição 2, unidade, como tem uma lupinha do lado, isso aqui é cadastrado em outra tela, tá? Certo. Todo cadastro que for relacionado ao cadastro de materiais, seja cadastro de classes, cadastro de classificações fiscais, unidades, vai estar também dentro do... Opa, peraí. Você que é o pai da criança aqui, eu Tranquilo. chamei o menu que eu não queria lá embaixo. Em logística, no caso, recebimento de Ele mercadoria. abre em abas aqui Ah, sim, embaixo. isso também, viu? Quando vocês estiverem trabalhando com um Certo. módulo, vocês estão com o pedido aberto, querem consultar o histórico de um cliente, não precisa fechar tudo e voltar para a tela inicial. Vocês voltam aqui na tela inicial, consultam o cadastro de clientes, ele abre uma janela nova, tá? É tudo por janela no sistema. Certo. Quando você está fazendo uma nota, você consegue ir fazer uma consulta? Consegue. Você Está fazendo a nota, você quer É fazer só, uma consulta. só entrar dentro. Você pode voltar aqui na tela inicial e consultar o cadastro de clientes. Por exemplo, agora eu estou mexendo com o cadastro Se de... você quer consultar, você tem que fechar a nota inteira para poder fazer alguma Ah, é? consulta. Não, aqui, ó, a gente está, por exemplo, no cadastro de um material. Eu quero consultar quais são as unidades que eu tenho disponíveis para colocar como unidade aqui. Deixo ele lá, venho no recebimento de mercadorias. Em cadastros, no recebimento de mercadorias, estão os cadastros relacionados a cadastro de materiais, tá? Então, classes de materiais estão todas aqui, vocês conseguem cadastrar novas aqui. Grupos de material, aqui, se a gente selecionar em revenda, né? ou todos, aqui ele pega sem... Aí ele mostra todos para você. Dá para filtrar também o que é ativo e inativo, também pelo mesmo esquema de cores, tá? Incluir um novo aqui, ó, dados básicos, qual o setor de atividade, situação e a descrição, né? Os dados aqui de baixo são relacionados à exportação contábil, então não precisa se preocupar com isso por enquanto. Também vai ter subdivisão por grupo, então você pode ter vários materiais numa classe e várias classes num grupo. Tá. Não necessariamente tem que se trabalhar com grupo. Tem quem trabalha e quem não trabalha, quem tá? não trabalha. E unidades também está aqui. Então, eu tenho como tudo que está vinculado e as classificações fiscais também, que estão vinculadas aos materiais. As classificações, como o Paulo comentou hoje, elas têm uma tabela separada para que a gente monte as parametrizações de impostos dentro da classificação fiscal e não dentro do material. Assim, porque como a tributação é semelhante para todos os materiais com a mesma classificação fiscal, você cadastra isso uma vez e vincula lá 1.000, 2.000 materiais diferentes, entendeu? É muito mais fácil para trabalhar. Os cadastros já estão todos importados aqui também por códigos, tá? Só precisa... Eu sei que tem muita informação que a gente está vendo. Eu estou entrando de uma tela, passando para outra. Às vezes, se tiver muita coisa, você fala, viu, vai mais devagar, deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Mas é normal, de início, estranhar porque é um sistema novo. Sim, vai ser na utilização que a gente vai... Eu vou estar aqui também no dia que a gente começar a emitir, vocês começarem a emitir nota, a gente vai vendo isso juntos, tá? E o telefone vai estar sempre disponível lá, o suporte também, para vocês ligarem e tirar as dúvidas. Então, dentro da própria classificação fiscal, já tem uma tela aqui de tributação. Ao incluir uma nova tributação, ele vai trazer aqui os valores da alíquota de ICMS, PIS, COFINS, IPI, os CSTs, o CFOP vai estar vinculado direto aqui também. É que vocês definem pela finalidade do cliente, foi aquilo que eu perguntei mais cedo, que a gente estava comentando lá, né? Se o cliente for consumidor, vocês vão montar uma parametrização para clientes que são consumidor final. Outra, vocês podem montar para quem é revenda, porque às vezes muda a parametrização de impostos de acordo com a finalidade do material, né? Sim. Então você pode parametrizar exclusivamente para cada situação. Isso tudo vai ficar aqui na tela, registrado por UF, por finalidade, para vocês poderem consultar.
Essa é uma tela que também vai estar aberta temporariamente para vocês fazerem modificações e depois do dia 2 vai travar e vai ser toda alteração por histórico de ajustes aqui em cima, tá? O histórico de ajustes é onde vocês incluem um ajuste. Seleciona qual é a parametrização que vocês querem ajustar. Se eu der um incluir aqui, ele não permitiu. Aí eu vou dizer qual o F que eu quero ajustar, qual a finalidade que eu quero ajustar e aqui embaixo eu seleciono o campo. A alíquota de CMS está errada. Venho aqui, escolho a alíquota de CMS, mudo a alíquota, lá ele vai alterar para você também. Histórico de ajuste é algo padrão do sistema, tá? Muitas telas têm isso, principalmente as que são informações sensíveis do sistema. Parametrizações, cadastro de clientes, cadastro de tipo de nota. Fornecedores até hoje ainda não tem, mas com o tempo a gente vai colocar também. Tá. Vamos Daí dar os passos. é para ficar registrado, né? Quem alterou, por quê, entendi. É uma segurança do sistema registrar essa informação. Quando fez, quem fez e por que fez. Porque tem um motivo lá embaixo também que geralmente é preenchido. Você define por que você alterou aquela informação. Ó, tudo isso que a gente verificou, o cadastro do material estava aqui aberto. Então eu posso voltar nele à vontade. E não está a unidade que eu precisava cadastrado, vou lá, cadastro lá em cadastros unidades, volto aqui e seleciono. Então você não precisa cancelar tudo que você estava fazendo para voltar, né? O principal daqui vai ser então a descrição, a unidade, a referência, que para vocês é uma informação importante, a classe que vai estar vinculado, a classificação fiscal que é importante, o tipo do material é bom deixar informado também, que isso aqui é mais voltado a SPED, mas com o tempo vai ser importante isso aqui estar informado, já deixa cadastrado o tipo do material também, tá? Origem do material também. No caso de vocês, acho que teve um ou outro caso que a gente viu hoje lá, que a origem era outra, que não era nacional, que é China, né? Tal, Se for diferente, é só entrar aqui, ver pela legenda e alterar pela setinha aqui qual a origem dele, tá? Não tem segredo. Por que não tá deixando alterar? Não, acho que fui eu que cliquei fora mesmo. Não tá cinza. Tá vendo? Ah, ele tá de cinza aqui? Tá, Preciso ver depois, acho que tá... tá desabilitado em algum parâmetro, acho. Não sei. Os materiais está liberado para Será que alteração. é porque já tava assim quando ele importou? Pode ser, eu vou ver depois, mas a origem do material geralmente é campo aberto para alteração. Pode ser por causa da importação. Além do principal, que são os dados básicos do cadastro do material, tem comentários relacionados ao material também, tá? Tem um cadastrinho. Aqueles números ali a gente não vai precisar mais usar, né? Que número? Aqueles códigos que o Fábio criava, porque o dele já cria automaticamente aqui. Sim, né? sim. Então não vai precisar mais ficar olhando isso quando ele for cadastrado. Do referência, sim. Não. Esse daqui, sim. Não, esse sim. Volta aqui no comentário. Ah, vai lá. Volta aqui no comentário, só pra me mostrar o... Desculpa, onde? Volta No principal? comentário. Não, no Ah, no comentário, tá. Tá vendo essa numeração aqui? Numeração? Ele usa normalmente para criar a família do produto, entendeu? Só que eu acho que, pelo que eu vi aqui, não vai precisar mais dessa informação. Não vai precisar mais desse código. Porque aqui já cria automaticamente esse código. Depende do... Porque eu notei ele comentando com o Paulo na hora que ele estava aqui, que esses números antes dos pontos tem uma função, né? 05 é para saber que classe que é, esse tipo de coisa. E o código do sistema, ele não segue esse padrão de pontos aqui, ele não né? segue ele é um código aleatório. Aqui, eu não Ele sei. é um código Sequencial, né? sequencial, exatamente. Sequencial. Eu não Então- perguntei pra ele. Clica no comentário de novo. Porque assim, eu não sei se esse 05... no caso, 05 quer dizer esse que é de referente produto a ao esse qual... 5. Isso, é referente. É Entendeu? sim. Então, É sim. não deveria precisar mais. Bom, não sei. Eu acho que depende. vai, porque ele falou pro Paulo. Tem empresas que... ele pediu Hoje pra de importar, manhã, pelo que ele Porque comentou assim, eu também, sei achei que esse código aqui é importante. Porque É, eles precisam mas saber que cada um tem uma função. Uhum. Agora esse aqui eu não sei. Esse daí é pra saber de que família que é, tal. Ele falou isso pro Ah, Paulo é? hoje de manhã. É importante sim. Tem gente que usa esse tipo de codificação por ponto assim também para processo de produção, né? Que se final é 01, ele está num processo, 02 é outro, então você tem um código por material, outro código na frente que é o estado em que ele está em termos de ordem de produção. Entendi. Então, às vezes, esse aí no caso dele acho que é diferente, essa questão Então, de que nem família. esse 0008 é porque é o tamanho 10. Aí ele coloca na sequência de tamanhos. Aí esse final é sobre isso. Porque ele me ensinou a cadastrar produto por causa da Érica, né?
Porque como ele tá na fábrica agora, fica difícil para ele fazer. Então aí ele me passou como que faz. Mas é uma questão de Agora eu não sei, confirmar entendeu? com Por isso ele que se eu vai falo. ser necessário. Mas se for, é continuar usando aqui o Vai comentário ter para que incluir. colocar no comentário. Seguindo esse padrão ainda. O padrão É. interno de vocês, acho que ele sabe qual seria o padrão que entraria aí, né? É só ir cadastrando aqui, porque o sistema não tem um campo para Não isso tem, especificamente, né? Entendi. Então o Paulo importou no comentário para vocês poderem ter isso como controle ainda. Entendi. Depois eu vou perguntar pra ele. Essa telinha aqui é para quem trabalha com materiais com código de barra, tá? Dá para Tá. incluir o código para depois o leitor isso conseguir daí, identificar. Foto do material, caso queira ser vinculado uma foto dele. Certo. Composição é para produção, quem isso trabalha daí com é produção. importante. Mas para vocês que vão emitir nota por enquanto, fornecedores também é vínculo com fornecedor para nota de entrada. E tem até uma legenda para qual fornecedor padrão, quando vocês têm o que vocês costumam comprar. Mas por enquanto, gente, o principal para vocês aqui, para eu não me estender demais, é o cadastro principal, tá? Que para emissão, o foco nosso aqui, como o ano está acabando, é eu mostrar o principal para emissão de nota. A gente conseguir andar com isso. certeza. Então É o todas essas coisas a principal. gente com o tempo vai entrando, tá? E ele não vai bloquear se não cadastrar o resto. Não. Geralmente, a não ser em casos específicos e clientes que têm campos obrigatórios em abas específicas, no caso de vocês está o padrão do sistema que está no principal é o que precisa. Se tiver algum campo não preenchido do principal que é obrigatório, ao tentar dar o OK, Ele o vai prompt travar. vai, como vai acontecer aqui. Ó, se eu Ele vai dar um... mudar por referência e tentar confirmar, o primeiro campo que ele já obriga é a descrição, então ele já voltou o prompt aqui para descrição. Entendi. Ele sabe que pelo menos isso tá. aqui tem que preencher, ó. Ele não deixou passar, ó, a descrição já está errada. Depois que tiver a descrição, se tiver um outro campo que ele obriga, ele joga o prompt no outro campo, fala, esse aqui também é obrigatório. Entendeu? Entendi. Ele não deixa passar sem os campos obrigatórios. Então, cadastro de clientes, exclusivamente a tela de cadastrar e consultar cadastros, e alterar também, né? E caso tenha algo relacionado ao cadastro, em recebimento de mercadorias, tá? O recebimento também serve para lançamento de notas fiscais de entrada. Ele sempre vai ficar aberto. O quê? Falta muito, é? Não, qualquer coisa eu passo para outro ponto e depois eu volto aqui no recebimento, não tem problema. Como assim? Mas essa parte aí eu faço. É você? Então é ela. Esquece. Movimentos, notas fiscais de entrada ou o primeiro botão de atalho também, relatório de recebimento, tá? Por que ele deu NF Entrade? Eu acho que porque está num padrão diferente aqui ou é alguma atualização de executável que eu preciso ver. Ele deu NF Entrade no... Classe etiqueta, não, bora. EXZ. NF Entrada EXZ, tá? DLL. Ele não apontou especificamente qual a DLL para mim, eu vou ter que atualizar depois as DLLs para poder puxar. E como aqui eu não estou com uma base, eu acho que eu vou ter que ver isso. Lá. Que porcaria. Como eu vou estar voltando depois, eu vou ter que deixar isso para a gente ver junto depois também. Mas a entrada também para emissão de nota, ele não é importante. Eu ia passar por isso aqui agora para você já dar uma olhada como é, mas a minha ideia não era ver ele hoje mesmo, era só mostrar a tela para você. Um detalhe só que eu vou comentar aqui, perfil de tributação e classificação fiscal, eles ficam aqui no recebimento de mercadorias para ter um local específico para eles, mas eles estão vinculados a itens tanto para entrada quanto para saída, tá? É um cadastro único, mas ele está vinculado a ambos. Ele fica dentro do recebimento de mercadorias. O perfil, vou explicar para vocês qual é a noção de perfil no sistema TID. O perfil ele faz um vínculo entre o tipo de nota e a parametrização lá da classificação fiscal, que é aquela tela que eu entrei agora há pouco lá dentro da classificação. Por que existe perfil? Eu posso ter diferentes tipos de nota de venda que eu faço dentro da empresa. Sim. Todas elas seguem o mesmo perfil de tributação, são tributadas da mesma maneira. Então eu posso ter o mesmo perfil de venda vinculado a vários tipos de nota. Assim como eu posso ter... eu vou explicar isso melhor se eu entrar aqui na tela da parametrização. Ao entrar numa parametrização dentro da classificação fiscal, ele já traz por padrão o perfil 1, que a gente geralmente deixa como perfil de venda, ou venda e compra, caso tenha nota de entrada também.
Como eu trabalho com diferentes tipos de nota, e logicamente eles vão ter tributações diferentes, uma venda vai ser tributada, uma nota de remessa não vai ter tributação, eu preciso ter como, dentro de uma mesma classificação fiscal, cadastrar diferentes formas de parametrização. Assim como eu tenho lá, eu posso cadastrar no perfil de venda, eu posso ter venda para não contribuinte, venda para quem revende, para quem usa o material na produção, eu vou ter nessa classificação fiscal também notas fiscais que eu vou emitir, uma simples remessa, por exemplo. Ela não vai seguir a mesma tributação de uma nota fiscal de venda. Nototus é separada por tipo de movimentação. Cada um tem a sua nomenclatura. O tipo de movimentação seria mais ou menos a ideia do perfil. Isso. Então, quando eu estou usando o perfil de venda, esse perfil, pela própria nomenclatura dele, vai estar vinculado a um tipo de nota que é o tipo de nota de venda. Que eu vou entrar no cadastro daqui a pouquinho para mostrar para vocês também onde ficam os tipos de nota. Quando eu vou montar um pedido, eu selecionei lá o meu cliente, selecionei o tipo de nota de venda. Automaticamente o sistema já sabe que aqui ele vai ter que buscar no perfil de venda a parametrização dentro da classificação fiscal. Tá, foi bastante coisa que eu falei aqui, né? Mas se eu consigo. Eu nunca desenhei. Eu entendi o que seria o perfil. Ele tem que saber, quando ele está montando uma nota de venda, onde ele vai buscar a parametrização. Ele sabe, a hora que eu selecionar o meu item, que o item está com a classificação fiscal, que é essa aqui. Ótimo. Só que eu vou ter dentro da classificação fiscal diversos tipos de perfis. Eu posso ter uma simples remessa, uma remessa para industrialização, um brinde. Entendi. Então o perfil diz para ele qual é a parametrização que ele tem que buscar. Ele vai buscar, nesse caso, quando é uma venda, dentro do perfil de venda, a parametrização aqui dentro. Aí ele vai ver qual é o OF do cliente, vai ver qual a finalidade do cliente e vai pegar aquela parametrização em específico. Tanto quando você estiver montando um pedido de venda, ele vai mostrar 4 informações para você quando der erro. Quando ele não tiver a parametrização cadastrada, ele vai mostrar qual é a classificação fiscal que ele está buscando, qual é o perfil, qual é a UF e qual é a finalidade. Que são as 4 informações que filtram exatamente qual é a informação que ele precisa. Isso aqui a gente vai conseguir ver melhor conforme a gente comece a fazer os tipos de nota e as parametrizações. Que a Maria, eu vou sentar com ela, a gente vai montar essas parametrizações e na hora que vocês verem o negócio rodando, vocês vão ver como é que funciona isso. Entendi. E é normal ter dúvida também quando acontecer, tá? Então, lógico. Claro. Por enquanto tá só o perfil de venda. Eu vou ver isso quando ela estiver aqui também pra gente criar os outros perfis, tá? E com certeza, com o tempo, vão surgindo perfis diferentes. Tem um monte de perfil aqui. Aqui vai ter um monte. Deve ter o quê? Uns 30 tipos de nota? Por aí? Até a recusa de cliente. Quando o cliente recusa a nota e volta a sua nota para você tem que emitir aquela nota de entrada de devolução. Também cria-se um perfil para entrada de devolução. Tem uns 30 tipos de notas, acho. Isso tudo, todo esse encadeamento existe exatamente para que você monte toda a parametrização uma vez e a partir daí não se preocupe mais em ficar vendo isso de novo. Você não precisa ficar decorando qual a alíquota, qual o CSP. Você só monta a nota aí, por exemplo, e ele puxa para você a informação. O perfil a gente só vai montar por classificação fiscal, é isso? O perfil ele é só uma nomenclatura, ele fica vinculado à classificação fiscal. Ah, tá. Ele está cadastrado aqui Mas, por exemplo, se eu criar um perfil, ele já vai... Eu vou poder usar esse perfil para qualquer classificação fiscal? Para qualquer nota? Vai. Na verdade, você cria o perfil com a ideia de vincular ele a um tipo de nota. Porque o tipo de nota fiscal, sem o perfil, ele não sabe. Já você já coloca para qual tipo de nota. Deixa eu entrar aqui nos tipos de nota para vocês verem onde fica. Cadastro de tipo de nota, ele fica dentro do faturamento, tá? Então, o logística tem o cadastro aqui no recebimento das classificações fiscais e dos perfis, porque ele é usado tanto para entrada quanto para saída, essa informação. Em faturamento, ou seja, onde você emite notas fiscais, fica o cadastro dos tipos de nota fiscal. Ele não vai ficar aqui no notas fiscais de venda, vai ficar nesse segundo aqui, que é o simples remessa diversas. Certo. Esse módulo vocês não vão usar por enquanto, mas depois eu vou explicar ele para vocês. Ele é muito parecido com o comercial vendas, lá onde emite o pedido. Mas ele é um módulozinho à parte que faz um trabalho específico, tá? Certo. Dentro dele, em cadastros, estão os tipos de nota fiscal. Essa telinha aqui é onde a gente vai cadastrar os tipos de nota, tá? Na inclusão de um tipo de nota, você tem o modelo aqui. Nossa. Então, o tipo de nota, difícil, fácil. o tipo de nota ele não leva a parametrização. A parametrização é lá na classificação. Então, o tipo de nota, ele vai definir questões básicas daquele tipo de nota. Então, vamos dizer, por exemplo, um tipo de nota de venda, se eu for cadastrar aqui, você vai ter os CFOPs básicos dele, padrão, né? Certo. Não necessariamente tem que ser só esse, porque você pode usar o mesmo perfil de venda para fazer venda com substituição tributária e sem. Porque você vai definir a substituição tributária dentro da classificação fiscal. Então você pode ter um único tipo de nota de venda para ambos. E lá na classificação você define o que é
venda 5102, por exemplo, 5101 quando é a produção do estabelecimento, ou 5405. Entendi. É na classificação que vai fazer isso. Sim, certo. Se o tipo de nota é modelo entrada ou saída, né? No caso que eu comentei lá, seria um modelo de entrada, vocês estão emitindo uma nota que vocês vão dar entrada na mercadoria e não saída, né? A descrição de uso, caso a descrição da natureza da operação não for algo que fique muito claro, a descrição de uso serve para que vocês usem como consulta, ela não sai na nota fiscal, mas ela mostra para vocês para que serve aquele tipo de nota. Ah, legal. Isso é legal. Tem clientes nossos que trabalham com notas de venda com um esquema específico para um cliente. Então ele coloca na descrição de uso, venda para fulano. Então ele sabe que aquela nota, tá. essa descrição de uso, ela sai bem aqui, ó. Entendi. Então aqui sai a descrição da natureza da operação e aqui sai a descrição de uso. Quando é necessário descrever para que serve aquela nota, ela sai aqui. Ela não sai em lugar nenhum, a não ser nessa tela para consulta. Entendi. Observação específica desse tipo de nota, tá? Indicador de presença é uma informação obrigatória hoje em dia, né? Que tipo de operação foi feita, se é presencial, se é por internet, teleatendimento ou outros. Isso aqui vocês definem o sistema obriga essa informação no cadastro do tipo de nota. Mas esse campo aqui, ele fica travado como o tipo... Vocês colocam aqui qual é o tipo mais comum. Esse aqui normalmente é presencial, bota o presencial. Mas se ocorrer de fazer um pedido para nota de venda que o cara fez por telefone, na hora lá do pedido tem um campo que vocês podem alterar isso, tá? Então dá para alterar na hora. Vocês fixam aqui apenas o mais comum. Informações de código contábil, redução aqui não são necessárias para vocês, tá? Redução aqui, redução, tá, mas essa redução, base de você fala, essa aqui é a redução de ISS, redução de base de cálculo lá na parametrização. Vocês colocam lá a redução de ICMS, tá? Essas daqui não são... tá. Isso, e esse código contábil aqui é para exportação. Os parâmetros aqui definem como trabalha o tipo de nota. Então, uma nota de devolução, por exemplo, ela tem um parâmetro específico para notas de devolução. Isso daí é como se fosse os movimentos. Um movimento, sim, os movimentos. Sim, exatamente. Se é uma nota de venda, ela vai ter faturamento, então ela é marcada faturamento de produtos. Automaticamente ela é uma nota que vai exigir que gere esse duplicata. Quando não tem faturamento, não gera duplicata no sistema, entendeu? Entendi. Tanto que os faturamentos a gente deixa em vermelho aqui, que eles são importantes. É bom saber a diferença entre um e outro. Por que tá vermelho? É mais visual para chamar atenção mesmo. Faturamentos estão aqui. Então tem clientes que trabalham com locação. Tudo que vai gerar cobrança, né? Tudo que vai gerar cobrança, exatamente. Nesses casos aqui, obrigatoriamente, você tem que gerar as duplicatas, que são o que geram os boletos. No caso, duplicata é o nome que a gente dá para as cobranças no sistema TIM, tá? Sim. Então... É porque o boleto nosso, quem gera é o banco, né? A A gente manda remessa. A duplicata ela vai ser um espelho do boleto dentro do boleto. sistema, né? E Sim. como vocês vão trabalhar com financeiro, a duplicata vai ficar controlada no Já dá financeiro. para imprimir o boleto? Ou Dá, só quando se enviar a quiser, remessa? você dá. No caso, dá para fazer um trabalho de gerar boleto pelo próprio sistema TID também. Ele Mas gera a a- duplicata e com a Mas informação do duplicata... Maria falou que gosta do retorno, de saber, coisa melhor. Que aí baixa automaticamente, etc. Exato. Aquela questão que eu comentei do perfil de tributação. Toda nota que vocês forem montar pelo comercial vendas, ele automaticamente vai buscar a informação sempre na classificação fiscal, tá? Então, obrigatoriamente, ele tem que estar com esse campinho habilita cálculo marcado e selecionado o perfil de tributação aqui. Então, a hora que eu montar o tipo de nota de venda, como é que ele sabe onde ele tem que buscar lá da classificação fiscal? Se uma classificação fiscal vai ter 30 perfis diferentes, vamos dizer, sei lá, são 30 tipos de nota, vamos dizer que tem 30 perfis. Como ele sabe, a hora que eu incluo o material que é a classificação fiscal X, qual é o perfil que ele tem que usar? Por aqui. Então ele sabe que ele está usando o perfil de venda. Aí ele vai buscar só dentro do perfil de venda aquela parametrização. Então o perfil, apesar de ser só um texto, ele é o detalhe principal desse processo, porque ele faz a ligação entre a classificação fiscal e o tipo de nota. Tá? Vinculou-se o perfil aqui, dá para fixar também o CFOP. Então esse CFOP aqui do sistema, hoje em dia quase caiu em desuso, tá? Esse campinho aqui. Mas às vezes você quer que ele leia fixamente o CFOP que está aqui. Certo. E não o que está lá na classificação fiscal, que dá para cadastrar lá. Só para eu poder levar a mensagem certinho lá Como para ti. cadastrar os usuários, então? Enquanto vocês estavam ali, eu só preenchi o restante das informações de um tipo de nota. Aqui eu vou dar o OK nele para ficar um tipo já o tipo 1 como venda, tá? Dá para alterar alguns dados, até mesmo na própria descrição dele, se vocês quiserem depois por lançamento de ajuste, tá? Então eu vinculei o perfil, deixei o habilita cálculo marcado, ele é um faturamento de produtos, né? Não vai afetar o estoque por enquanto, vocês não trabalham com estoque. Mesmo que eu deixasse isso desmarcado,
Existe no cadastro da própria empresa um campo lá para afeta ou não estoque. Se lá na empresa já não está afetando, isso aqui nem importa. Ah, Eu entendi. só estou marcando por costume mesmo, tá? Tá. Já marquei o isento ISS, porque é um tipo de nota que não tem serviço. Os outros impostos não precisa usar essas marcações hoje em dia, porque isso também a gente define lá na parametrização. Da natureza, né? Se na parametrização já está definido que não tem ICMS, nem tem necessidade de marcar o isento ICMS. Uhum. E outros parâmetros aqui são específicos para notas de exportação, notas de entrada de importação, nota fiscal que exige uma INF de retorno posterior, nota de devolução especificamente quando a devolução tem que estar marcada esse parâmetro, ele leva uma informação que a Cefaz exige que esteja na nota, né? É. Então, assim por diante. Os principais que vocês vão ver são os casos de faturamento, controle de estoque, né? Devolução. O restante aqui são parâmetros bem específicos, tá? Confirmei. Ele tem por legendas também aqui, ó, se vocês precisarem de informação. Se gera faturamento, se gera financeiro, ele tem a pastinha na frente sempre. Os que não tiverem, não vai ter a pastinha. Ah, tá. E se não afeta estoque, ele tem um xizinho vermelho na frente também, tá? Tá. É bem explicado. O sistema tem muito cor, legenda, para facilitar. Isso é legal, isso bater o olho você já facilita consegue. Isso É facilita ótimo muito, isso. Isso é ótimo. Beleza, então vamos pro pedido de vez. Vamos tentar incluir um Fica pedido. bem pra cá. Ele vai causar uma mensagem aqui que vai ser bom que apareça, porque não tem nenhuma parametrização no sistema montado ainda. Então ele vai dar erro na hora de montar o pedido. Mas eu quero que dê pra gente ver a janelinha que eu comentei, tá? Tá. Essa janelinha vai sumir quando eu montar a parametrização. 5 horas já? Quase lá. Ixi, É que eu vim pra cá depois das 2, né? Então até a gente andar com o processo todo. que a gente sai daqui, que eu acho Vocês que fecham? 5h18. Eu tô me esquecendo que o meu horário é 15 para 6, né? Eu tô esquecendo do horário de vocês Aqui é também. 5h18. Não, tudo Se bem. você quiser também, não sei, né? Não sei. Mas se você quiser criar os usuários acho e melhor. aí quando você vir criar a parametrização com a Maria, a gente faz uma nota De já um com a jeito ou de outro, parametrização. a gente vai seguir o processo depois. A gente pelo menos faz, criando com você um usuário, sabe mesmo? O usuário são 3 cliques, você vai criar o usuário. É É super muito rápido. Então vamos, Então, Então tá bom. vamos criar o Aliás, usuário, então. quer melhor. ver? Vamos ver isso já. Quando você for mexer com usuário e sigla de acesso, isso vai ficar mais provavelmente na sua mão, né? O acesso do controle de acesso não vai ficar com ela, só com você. Botãozinho controle de acesso aqui, que é a chavinha, tá? Tá. Ele vai abrir o módulo específico. Em cadastros aqui temos usuários, senhas, caso precise alterar alguma senha. Tá. Entrou aqui, ele traz os que estão cadastrados já. Para Incluir- criar um novo usuário é difícil assim. Imagina. Incluir nome... Aquela Você informação quer que eu pôr falei do a envio de lei ou a e-mail... Alessandra? O que você quer? Você sabe. Porque tanto faz, porque Você é vai pelo enviar. número que você coloca. Eu vi depois que não é pelo Bacô, porque lá no RM é 02. pelo nome. Ah, tá. Aí você vai colocar O acesso, 2, você fala, né? Entendi. Aí tipo, eu vou colocar 3 lá e minha senha, é isso? Então eu posso pôr o nome mesmo. Se quiser depois mudar o seu, dar um alterar ali para mudar o seu nome. Telefone. O restante aí, para cadastrar Sim, de nome início, de- só o nome é suficiente. Esses dados são os que a gente vai ver depois lá de e-mail, tá? Ah, Deixa eles em tá. branco por enquanto, só pra gente fazer Só o dá cadastro. ok? Só ok. Pronto. O nome é ok, Cadastrou. cadastrou o usuário. E daí Ele só não agora tá as com os acessos permissões. ainda. Então, Quer alterar o seu antes aí? e daí eu copio para lá? Não, É isso? a cópia dos acessos, fecha um pouquinho essa janela e vai em movimentos. Tem um item copia acesso dos usuários. Você Perfeito. seleciona o que meu, você quer de origem, o de destino e manda E copiar. dela e boa. Outro negócio difícil pra caramba. Ó, que bom, né? Nossa, super rápido, né, Marcelo? Deleta acesso porque é destino, se você usuário. quiser. Copia Se ela acesso. tivesse um acesso cadastrado lá, você teria que marcar aí, porque se desse duplicidade, o sistema dava um erro, tá? Então esse existe só para você tá. limpar É os bom acessos. sempre limpar, então. Mas como o dela era usuário novo, tá sem nenhum acesso, Ah. não precisa nem marcar que ele não dá o Então erro. vamos criar um para Érica também. Então agora. sempre tem que. Cadastro, Ele tem que excluir usuários. os acessos que a gente Não, isso aí era só para cadastro, pro caso dele dar os Érica é acessos com para C você. ou é com K? É que caso você, vamos dizer Você assim, já perguntou isso. digamos Já, que você mas já não tivesse o lembro, né? acesso, vocês duas têm o acesso ao sistema já, estão Érica, trabalhando o com quê? ele há um Ela, mês, por exemplo. Fernanda. Fernanda? Francisco. Tira o Fernanda. Francisco tem que estudar. Pra pôr. É Francisco, é isso? É Francisco. Não Francisco. tem o S? Francisco. Não tem. Eu pensei que O S é tinha. depois, agora. O S é nesse aí. É que tem o SC no final, por isso que... Por isso confundo. É.
Digamos que vocês fossem mudar os acessos de vocês. Você tem os acessos, ela tem acessos diferentes. Só que aí decidiu-se que ela vai ter os mesmos acessos que você. Ao invés de ir lá achando um por um, porque são muitas siglas no sistema, achar um por um para copiar, usa esse recurso que ele usou, que é o copia acesso. Essa flagzinha que a gente comentou, essa marcação aí de apagar, se ela já tem os acessos no usuário dela, a hora que tentar copiar o seu pro dela vai dar erro, porque vai aparecer que já existe algum para ela que está dando duplicidade. Então a gente marca esse campo, ele vai limpar os dela e copiar os seus por cima, entendeu? Entendi. É bom, né? Mas é uma marcaçãozinha que usa só quando tem cadastrar cliente. Isso aí é de uso muito raro, sabe? E quem vai usar vai ser só o Marcelo também. Então. Entendi. Por exemplo, a gente já vai ver depois de tirar a sigla de acesso mesmo. Do usuário para ela. E sigla de acesso, assim, por mais que eu trabalhe com suporte o dia todo, é um negócio como tem bastante, mesmo de cabeça eu não lembro muita coisa. Então a gente vai aos pouquinhos acertando. Entendi. Você liga para mim, por exemplo, ela fala, eu preciso ver qual é a sigla de acesso para tal módulo, preciso travar esse acesso para usuários específicos. Tem módulos que têm acesso de quem é usuário de inclusão de pedido, por exemplo, e quem é supervisor, que pode alterar pedido, pode fazer modificações depois de Uma completo. pergunta, por Pronto, exemplo, já digamos criei assim que das aconteça três. alguma coisa. Já criei da Maria. Tomara que não aconteça nada, mas se um dia eu sair daqui, por exemplo, aí meu usuário vai ficar lá ativo ou o Marcelo pode renomear ou inativo? Não. A gente Pode. tem clientes que renomeiam. Às vezes o cara liga pra gente e fala, mas esse usuário aqui pode renomear, outro vai começar a usar. Renomeia, só que daí tudo que foi feito naquele usuário dali pra trás vai ficar registrado como quem entrou agora. Tá. O que eu aconselho é criar um usuário novo. Criar O seu usuário passa a ficar inativo, Sim. não se exclui o usuário porque tem registro de informação no Na sistema REM relacionado, também, né? assim. Porque todo cadastro que você fizer, todo pedido que você incluir, vai estar registrado o seu usuário lá. Entendi. Então, inativa-se o seu usuário e cria um usuário novo para o próximo. Aí ele fica lá inativo, por consulta eles vão conseguir ver o que foi incluído pelo seu usuário lá atrás. Entendi. Sei que agora é bom. Érica, Aqui, vem ó. cá. De uma forma ou de outra, hoje a gente está passando uma geral do que é o módulo, né? Ah, não gosta do Fernando? Eu acho tão bonito o Fernando também. Né? Não gosta. Fer. Tem algum motivo. Alguma ex de algum namorado, alguma coisa? Não é que na escola só era a Fernanda, porque que tinha 3 Érica na sala e chamava Tá. Se fosse para ser o nome, teria sido o primeiro, não o segundo. Né? É verdade. Me chama pelo segundo, porque o segundo eu uso só... Você saiu Só bem, pai. tá gravado. Vai, Segundo nome vamos só lá. usa pai e mãe quando quer dar bronca, né? Eu falo o primeiro e o segundo junto. Isso. Então, digamos que vocês querem emitir um pedido novo para um cliente. Tá. Comercial vendas, para começar a Perfeito. inclusão do pedido, ele abre o módulo. Para inclusão, o primeiro atalho é o que abre a tela de pedidos, tá? Ele abre a janelinha de relação de pedidos, tá? Por padrão, ele vai abrir como pedido. Vocês, por enquanto, não têm necessidade de trabalhar com orçamento, tá? E perdidos são os pedidos que vocês não querem que exclua o pedido do sistema, mas vocês querem que fique registrado lá que foi, tipo, o cara não vai mais fazer a compra. Joga no perdido. Muita gente exclui, tá? Tem Entendi. cliente que gosta de controlar o perdido também, mas Perdido. não vai acontecer. Legal, interessante. O que eu perdi por causa de preço, por Exatamente. causa de alguma coisa? Você, na hora de jogar pro perdido, ele define lá, tem as causas do perdido. As Você causas do sabe por que perdido. você perdeu aquele pedido lá. Certo, perfeito. Tá. Incluir, segue o padrão do sistema, ele vai trazer uma janela inicial aqui onde você seleciona o cliente, pela lupa, ou se tiver o código de cabeça, você digita automático, tá? Vou pegar um qualquer aqui. Tem que O fazer tipo lote? de nota. Isso é verdade. Tem que fazer Não, lote? você não vai controlar por estoque por enquanto, não. Você fala Não vai lote de controlar material? estoque, Não, é. quando controlar estoque dá para É. controlar por lote também, É, mas nesse quando- caso, então... Pode fazer direto. Aqui é nota Pode. direto. O estoque de vocês não está habilitado. Não tá então, habilitado o o lote estoque. também não vai... Livrou, né? Por enquanto. Por enquanto não, né? Porque depois é o Fábio que vai fazer. Com certeza o lote você deve controlar externo ao sistema, então, em algum outro local, né? Essa questão de estoque, lote, vocês têm... Mas isso depois vocês passa a controlar para cá, tá? Tipo de nota, eu cadastrei só a Certo, venda pra só gente ter um venda. aqui, né? CFLP. Aqui não, tá, aqui ele vai nada, puxar isso, de lá. não precisa mais nada. Ali eu posso usar numa... Ah, tá. Ou essa foi a pessoa depois da nota. que eu coloquei. Já vai estar O cadastrado. CFOP, lá. na verdade, você não vai precisar incluir, porque isso vai estar vinculado lá naquela parametrização da classificação fiscal que eu mostrei antes. vai ter lá. Deixa eu só... abrir Tá, aqui, no então. cliente, você fala das clientes. Não, o cliente não precisa, porque o CFOP ele é vinculado à operação em si e ao material. Então, Mas tipo, se numa nota eu for usar 2 CFLP, aí eu não preciso colocar isso no pedido, não? Passou na nota. a gente tem um sistema de...
Se no material ele já tem o CFOP separados lá na Vai sair parametrização, já saem os dois. É que tem um Aqui caso, assim, por exemplo, né? de industrialização, ele não puxa aí. Isso daqui ele puxa lá, lembra aquela TNI que a gente cadastrou do tipo de nota? Uhum. Esse aqui ele pega de lá, na verdade. Pega de lá. Mas eu isso aqui é só lembro. informativo. Ah, tá. Ele, se esse aqui tiver uma informação, mas na parametrização tiver outra, ele vai ignorar esse aqui. Entendi. Tá? Tanto que, como eu comentei, o CFOP do tipo da nota está caindo em desuso já. Porque como a parametrização tem CFOP, o do tipo da nota é meio desnecessário. Se essa frase não fez sentido para vocês agora, conforme utilizar os termos, vocês vão entender, aquilo que eu já falou, por que caiu em desuso? É por causa dessa tela aqui. A gente vai Entendi. chegar, durante a utilização, vocês vão entender isso. Perfeito. Continua, aí ele vai puxar a tela inicial do pedido. Então, aquilo ali é para os dados principais, tipo e cliente, tipo de nota e cliente. Cai aqui no principal, Ah, dá pra colocar o vendedor. tem lá o cadastro de vendedores, dá para vincular o vendedor aqui também. O usuário de inclusão ele traz automático, entra naquela Tá. coisa que eu falei agora, o usuário fica sempre salvo, tá? Uhum. Os dados básicos tá. aqui É o cadastro de cliente. é só para consulta. Entendi. Data de entrega você consegue informar aqui. Se tem um pedido do cliente que vocês querem já informar, tem tá certo. aqui. Certo. Tá? Uhum. Tem um campo específico. Tá. Aqui ele dá um resumo, a hora que vocês Do que forem tá incluindo os acontecendo. materiais. Essa calculadorinha aqui é um recursinho muito importante do sistema, porque muito útil, porque conforme você vai incluindo os materiais, você clica nela, ele faz o cálculo todo para você. Aí ele vai ler lá aquela parametrização que eu comentei e já vai dando um resumo para você de Ah, impostos. legal isso aqui. Muito bom. Lembra que eu comentei do local de Aí não entrega do precisa cadastro? visualizar a nota e não conseguir ver. O próprio pedido ele é a visualização para vocês já. Vocês já sabem que o que está aqui é o que vai sair na nota. Só vai mudar o formato pelo padrãozinho lá da folha da nota fiscal. Entendi. Locais de entrega, o que eu comentei, na hora que você está montando o pedido, você vem aqui, ele vai buscar lá os cadastrados e você seleciona qual você quer. Legal. Aqui ele também dá o resumo Aí aqui dos valores. observações, né? Se tiver alguma observação no pedido. Essa por observação não é a observação que sai lá na impressão. Tem uma aba aqui em cima para observações. Essa aqui é uma Ah, tá. observação interna do... exemplo. Ah, tá. Essa observação não sai pedido, se do quiser pedido, alguma mas que não coisa. vai sair na impressão da nota, tá? Entendi. A observação da nota são esses campos aqui, tá? Certo. Você vem na abinha observações e digita aqui manualmente. Beleza. Dá para ter cadastrado automático observação também. É, que tá aqui, né? Quando Existe tem um local no sistema onde você grupinha, cadastra aí ele vai aquela seção cadastrar texto tudo. que tem lá, toda aquela que tem que entrar em legislação específica. Aí vocês conseguem deixar pré-cadastrado e puxar isso por lupa também, sem ter que digitar toda vez, tá? Sim, Entendi. perfeito. Deixa eu pedir nota. Agenda, telefone. Tem uma tela aí embaixo, né? A maioria do nome. Agenda ou lista telefone? Agenda. É agenda mesmo. Caso seja necessário alterar o tipo de nota, errei na hora de selecionar o tipo de nota que eu queria. Na segunda aba aqui, tipo de nota, dá para alterar Dá também, pra tá? alterar, legal. Aqui na primeira aba, então, ele vai trazer os dados principais e o resumo dos valores. E aqui vocês incluem os materiais também. Então, os produtos que vão ser vendidos. Incluir para o produto. Ele vai para uma janelinha de inclusão do produto também. Aí as mesmas coisas. Inventário. O tab funciona aí Funciona. de campo a campo. Tanto que a hora que eu selecionar o material aqui, ó, eu vou selecionar ele automaticamente, o tab já joga para a quantidade. Quantidade. Muito Digitei a rápido, né? quantidade, Muito ele rápido já... o sistema, né? A sequência aqui, se eu digitar uma quantidade e der um tab, ele vai para o valor unitário. Legal. E se já vocês põe a trabalharem tudo ali, Erika. Com teclado. com tabela de preço, Ah. ele já vai Tem trazer aqui o negócio valor de unitário da bolsa, tabela de preço gente. também, tá? Ali ele já coloca tudo, ó. Nossa, muito bom. Aquela parametrização que eu vou fazer com a Maria já vai pegar isso aqui e vai trazer a Nossa, informação é muito aqui, bom, tá? porque agora deu um erro aí, não sei, acho que desde março, Desde- sei lá. Não lembro. Desde maio, eu acho que Maio, deu aquele problema. Maio, Toda vez que, por exemplo, a Erika coloca o produto, coloca a natureza, coloca tal. Aí ela quer ir de novo no produto. Quando ela clica lá, já dá erro. Some tudo, assim, da tela. Ela tem que dar ok, entrar de novo. isso daí é por causa de E atualização aqui já, tipo, que a em gente uma tela só já tem tudo, não quis entendeu? pagar, né? Que é caro pra caramba, por isso. Não, mas eu tô Aí- falando assim, até naquele momento, tipo, dela clicar
a descrição, aí fiscal, não sei o que, não sei o que. Aqui já mostra tudo em uma tela só. E outro, o fato de ele trazer a parametrização para você diminui a chance de erro, né? Porque tudo que a gente tem que fazer manualmente, a gente está Sim. propício a cometer erro. Sim. E a parametrização pré-cadastrada, ela já traz a informação sempre fixa. Ninguém Isso, vai o acabar digitando uma importante é alíquota na de imposto hora de errado. cadastrar essa parametrização Cadastrar com Ou bastante caso haja alguma calma. alteração na receita, mudar primeiro e emitir depois. Já É. aconteceu de ter cadastro lá, a parametrização estava mais de ano num cliente e descobriram que eles estavam emitindo a nota errada. Mas aí estava pré-cadastrado e eles acharam que estava certo. Aí vai lá, teve que alterar, fazer carta de correção e tal. Mas mesmo assim, você tendo isso pré-cadastrado, evita a chance de cometer um erro, né? Com certeza. Ah, mas muito legal. Aqui na inclusão de um item, basicamente vai ser a seleção do item, a quantidade e o valor unitário. Terminou isso aqui, e aqui também dá, caso você tenha pedidos diferentes sendo atendidos pelo cliente, essa tributação do item aqui é uma consulta que pega também a informação que está lá na parametrização. Ele mostra qual o CST de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, o CSO/SN, caso seja Simples Nacional, né? Ele traz um resuminho já de acordo com as alíquotas lá, os resuminhos de valores por item também. Verificação e Legal. previsão do material. Tudo que tá em cinza, ele não dá É pra campo não alterar. digitável, exatamente. Entendi. E os campos que estão em branco, na verdade esses campos aqui, eles estão em branco, mas não são digitáveis, porque vai puxar da parametrização, tá? Sim, Vai ser fixo. tá. Entendi. Eu ia comentar uma coisa aqui, agora me deu branco, peraí. Dá pra colocar código do item, Você fala código do item em que sentido? O código... do cliente, que às vezes eles colocam lá. Ah, era Não isso é mesmo que eu ia comentar. preciso, Exatamente, E o obrigado. número do pedido. Porque às vezes você Pedido está fazendo uma cliente, nota, número ali, ó. assim como tem o pedido do cliente aqui, você inclui, ao incluir o item, você consegue colocar... Sai no XML. E o item dele também. Então se no pedido aqui dele... no mesmo lugar. Ele mandou um pedido com 3, 4 itens, você coloca aí qual é o item do pedido legal. dele, tá? Isso vai sair na informação dele lá do XML. Essa observação é interna, tá? Do item também para vocês, caso precise cadastrar alguma informação. Incluídos todos os materiais, vou tentar incluir um aqui porque eu quero que aconteça aquela mensagem de erro que eu comentei. Tá. Qualquer um que eu pegar, eu sei que vai dar. Alguém pode digitar um que seja ali na quantidade só para ele pegar? Obrigado. E dá um valor qualquer. Calculei aqui, ele pegou o valor total do item. Ok. A hora que eu tentar calcular aqui, ele vai dar uma mensagem, vai dar mais de uma, na verdade, para mim. Primeiro ele deu uma mensagem de olho no imposto, que isso aqui é aquela lei atual lá que você tem que discriminar quanto tem de impostos federais e estaduais embutidos na mercadoria. Que o pessoal no supermercado coloca lá. Pois não. Isso aqui o sistema faz quase automaticamente para você também, tá? Tem uma tabela no sistema que a gente criou que traz a tabela do IBPT. O IBPT é um instituto que se propôs a criar já essas alíquotas para todo mundo utilizar.